Saudações a todos, meu nome é Gilson de Oliveira, eu estarei fazendo apresentações. A primeira apresentação é uma introdução e vou apresentar sobre os ensinamentos do Reverendo Samya Moon. Esses ensinamentos são apresentados em várias conferências. Essa é uma pequena introdução. Estarei fazendo essas apresentações de uma maneira clássica, usando aqui o quadro, e agradeço muito a vocês por estarem assistindo. É com muito entusiasmo que eu faço essa apresentação. Vamos começar aqui então estudando sobre nós mesmos, nós, os seres humanos. Todos nós queremos alcançar o que nós chamamos de felicidade. Queremos realmente sermos felizes. E somos felizes quando realizamos os nossos desejos. Mas muitas vezes nós realizamos desejos em busca da felicidade e percebemos que cometemos certos erros e nos arrependemos. A nossa consciência mostra que estamos errados, nos arrependemos, nos determinamos a não realizar o mesmo erro e acabamos realizando o mesmo erro novamente. Então, sempre que o ser humano ele segue a direção correta em realizar o desejo, a direção correta, ele sente felicidade. Mas quando ele toma uma direção errada, ele se arrepende do seu erro e sente infelicidade. Existe aqui dentro do ser humano, então, uma luta contraditória. São duas forças opostas dentro do mesmo ser. Uma luta contraditória. Devido a esta luta entre o bem e o mal dentro do próprio ser humano, o ser humano não consegue se desenvolver, não consegue crescer espiritualmente, psicologicamente. E nós então passamos a ser ignorantes de muitas coisas que existem aqui nessa terra. Temos muitas perguntas. Vamos ver aqui algumas dessas perguntas rapidamente. Nós poderíamos conversar muito sobre essa luta contraditória, mas vamos falar mais a respeito em outras conferências. O ser humano então possui uma dualidade de mente e corpo, um lado interno e um lado mais externo. Da mesma maneira, ele possui uma ignorância que é mais interna. Ignorância interna. E ele possui uma ignorância externa. Vamos ver então algumas das perguntas principais com respeito à ignorância interna e externa. Primeiro é sobre a origem do ser humano, a origem da vida. A origem da vida e do ser humano. Da onde nós viemos? Qual é a nossa origem? Muitos simplesmente dizem que tudo surgiu por casualidade. Outros dizem que existe uma mente por detrás de tudo, uma mente cósmica.
um desenho inteligente? Então existem muitas perguntas. No momento vamos apenas fazer as perguntas. Depois nós estudamos com mais detalhes sobre as respostas. Uma outra pergunta é sobre a finalidade ou o propósito da vida. O propósito da vida. Para que vivemos? Pensamos, vivo para sustentar a minha família, vivo para trabalhar, vivo para formar uma família. Qual exatamente é o propósito da nossa vida? E é importante nós conhecermos sobre o propósito, porque quando nós caminhamos na casa e encontramos alguma coisa que não tem um propósito, não tem uma finalidade, nós pegamos aquilo e colocamos no lixo. Então, se nós não temos um propósito na nossa vida, vamos acabar ficando no lixo. Então, é importante saber qual é o propósito da nossa vida. Uma outra questão muito importante é sobre a vida após esta vida, ou a vida após a morte. Existe vida após a morte? Muitas pessoas dizem que tudo se acaba, outros não creem que esse seja o fim. Com o advento da tecnologia, as pessoas estão sendo ressuscitadas, e muitas pessoas que estão sendo ressuscitadas nos contam histórias incríveis sobre as suas experiências de uma vida após a morte. Se existe uma vida após a morte, vem a segunda pergunta, a outra pergunta que seria sobre o mundo espiritual. Mundo espiritual. Dentro desse campo existem muitas perguntas, por exemplo, existe julgamento, existe céu e inferno, existe níveis. Surgem aí muitas perguntas. Existem cidades, bibliotecas, estradas, diversão. E uma outra pergunta é sobre Deus. Deus. Muitos acreditam em mais de um Deus, outros acreditam em apenas um Deus, outros veem a Deus como uma trindade. Existem muitas maneiras de ver Deus. No Antigo Testamento eles viam Deus mais como o Senhor dos Exércitos, no cristianismo como um pai de amor. Então, como é Deus? Como podemos conhecer Deus? E com relação ao bem e o mal? Bem e o mal. Nós temos uma noção básica sobre o bem e o mal, mas existem muitas perguntas. Existe um padrão absoluto de bem e de mal. O bem e o mal são coisas que sempre existiram, que não vão ser, não se vai terminar. O mal vai terminar ou não vai, faz parte da criação ou não. Então existem muitas perguntas com respeito ao bem e o mal. Existem também perguntas mais externas. Então vamos ver aqui. Uma das perguntas principais é sobre a própria natureza da matéria. Os cientistas já descobriram que a matéria é formada de energia. Agora, o que realmente é energia? O conceito dentro da ciência é simplesmente de que energia é uma força capaz de realizar um trabalho. Mas sabemos que a energia, ela não pode ser destruída. Ela pode ser transformada, mas ela não pode ser destruída. Ou seja, se ela não pode ser destruída, ela também nunca foi criada, ela sempre existiu no universo. Então, o que realmente é essa energia? Da onde ela surgiu? E com respeito às leis naturais. Quando nós estudamos
ciência, estudamos basicamente leis. São leis absolutas, que normalmente levam o nome de algum cientista que as descobriu, como a lei da inércia, a lei da gravidade, de Isaac Newton. Então, muitas dessas leis, elas dão ordem, aliás, todas essas leis dão ordem a esta energia caótica que faz com que seja possível esse universo existir. E quanto mais a ciência se desenvolve, mais eles descobrem novas leis e mais eles percebem que para o universo existir é necessário que estas leis sejam precisas. Então existem muitas questões de onde surgiram estas leis. A religião e a filosofia, elas têm tentado responder essas perguntas mais internas durante toda a história, mas nós sabemos que ainda não existem respostas muito claras sobre estas perguntas. Então, durante a história, nós observamos que a religião e a ciência estão tentando responder essas perguntas, mas a religião, ela ficou parada no tempo, presa a rituais, presa a dogmas, e surgiu aqui um vazio, um vácuo, que está sendo preenchido pela ciência. A ciência e religião, filosofia, a ciência, ela está tentando responder as perguntas de um ponto de vista mais materialista. Então está surgindo uma visão mais materialista da vida. Uma visão, principalmente no final do século XIX, com Karl Marx, com Engels, surgiu uma visão mais materialista, um materialismo dialético, onde o ser humano é apenas um macaco mais inteligente, não existe espírito, não existe vida após a morte, não existe Deus, a religião é o ópio do povo. E essa visão mais materialista, ela está influenciando o comportamento do ser humano. Porque se não existe céu, não existe inferno, não existe bem e mal, não existe Deus, eu posso me comportar como eu quiser. E não existe consciência, não existe nada disso. Mas isso não trouxe a felicidade para o ser humano. O ser humano continua buscando entender a sua verdadeira natureza. E cada vez mais o ser humano percebe que ele não é simplesmente matéria. Se nós observarmos na história da religião, vamos perceber que a religião, a história em si é uma história de restauração. O homem está sendo restaurado ao seu estado original, de filho de Deus. Então a história humana é essa história de restauração, onde o homem tem recebido revelações. Então, com o passar do tempo, então isso aqui seria o tempo, o ser humano vem recebendo revelações de acordo com o seu desenvolvimento intelectual. Então, por exemplo, na época de Moisés, o ser humano recebeu as leis mosaicas, o Antigo Testamento, que seria o conjunto das leis mosaicas, mais as histórias dos profetas e tudo mais, até a época de Jesus. Na época de Jesus veio o Evangelho, o Novo Testamento. No Novo Testamento, existem na realidade muitas mudanças. Por exemplo, Jesus, ele trouxe o conceito de Deus de Pai.
nós somos os seus filhos. Isso na realidade não existia muito no Antigo Testamento. E muitas outras mudanças que nós, estudando o cristianismo, vamos ver que é um novo pensamento, um novo entendimento. E agora o ser humano continua se desenvolvendo intelectualmente, espiritualmente, e ele necessita de uma nova expressão da verdade. Por isso, nós vemos passagens na Bíblia, por exemplo, em João 16, 25. João 16, 25. Onde está escrito: disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Também em João 16, 12 e 13. João 16, 12 e 13. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Essa nova expressão da verdade, uma nova expressão da verdade, é necessária para responder muitas questões que ainda existem. Então a verdade, ela é uma verdade absoluta, ela não muda. A Bíblia, ela traz expressões desta verdade. Só que a verdade em si, ela é infinita, ela não entra dentro de um livro. Então nós vamos entendendo a verdade de Deus com o passar do tempo. De acordo com o nosso desenvolvimento, Deus vem se revelando ao ser humano. Jesus fala do seu retorno. Então, o Senhor do segundo advento. Senhor do segundo advento. Seria o segundo advento de Cristo. Nesse tempo, Jesus nos traz então uma nova expressão da verdade. E necessitamos então, através dessa expressão da verdade, responder muitas questões. Por exemplo, sobre a queda do ser humano. Nós estudamos na Bíblia, vemos a história do Jardim do Éden, a serpente, a árvore da ciência do bem e do mal, a árvore da vida. O que realmente aconteceu? O que é o mandamento, a desobediência ao mandamento? Qual foi o pecado do ser humano? Também com respeito à providência de salvação de Deus, qual é a meta dessa providência? Onde Deus quer chegar? E qual é o verdadeiro significado dos últimos dias? A Bíblia fala dos últimos dias. Por exemplo, fenômenos como o sol se escurecerá, a lua não terá mais brilho, as estrelas cairão sobre a terra. Mas nós sabemos que existem estrelas que são milhares de vezes maiores do que a Terra. Se uma estrela cai sobre a Terra, vai Terra. E qual é o verdadeiro significado da ressurreição? O que a Bíblia está falando quando diz que vai haver uma ressurreição? E qual é o motivo pelo qual a providência da restauração se há prolongado tanto? Qual é a fórmula que Deus utiliza na providência da restauração? E também qual é o motivo pelo qual Jesus falou que ele deve retornar novamente? Como lhes disse, isso é apenas uma pequena introdução. Gostaria de agradecer muito pela presença de vocês. E nós vamos continuar essa conferência, então, com a segunda conferência, que são as leis da criação, ou os princípios, o princípio da criação. Muito obrigado.